Tudo de execução trabalhista é inegavelmente um aspecto atual, um aspecto polêmico, a prescrição intercorrente e sua aplicabilidade ou não no processo do trabalho. Muito bem. Veja para ficar bem claro e bem didático a explanação aqui. Prescrição intercorrente, entre algo que está em curso. Então, o conceito didático do que seria a prescrição intercorrente seria aquela prescrição que ocorre no curso da ação. Mas vem prevalecer o entendimento que a prescrição que ocorre no curso da ação após o trânsito em julgado. Portanto, na seara trabalhista, prescrição intercorrente seria aquela verificada na liquidação ou na execução trabalhista. Então, você que está acompanhando aí a nossa aula, memorize, depois anote lá. Prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso da ação, especialmente após o trânsito em julgado. Só que aí vem a pergunta fatal na nossa área aqui. A prescrição intercorrente, ela é aplicável na Justiça do Trabalho? Pessoal, há um grande dissenso doutrinário e jurisprudencial sobre o assunto. Mas nós temos basicamente duas grandes correntes. A primeira corrente defende pela inaplicabilidade da prescrição intercorrente no processo de trabalho. Tem, inclusive, uma súmula do TST que fala sobre o assunto, que é a súmula 114 do TST. A prescrição intercorrente é inaplicável na Justiça do Trabalho. Veja, fundamentos que corroboram essa súmula. Natureza alimentar das verbas trabalhistas e o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas também justificariam a inaplicabilidade. É uma posição tradicional da doutrina e da jurisprudência. Agora, nós temos uma segunda corrente, que é uma corrente que defende a aplicabilidade da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Temos, inclusive, uma súmula do Supremo Tribunal Federal que fala isso, que é a súmula 327. Súmula 327 do Supremo Tribunal Federal defende a aplicabilidade da prescrição intercorrente, pautada essa súmula em ideários de efetividade e celeridade processual. Pense, a ideia é a seguinte: como que eu vou deixar correr uma ação, uma execução, se a pretensão ela já está prescrita? Portanto, por critérios de efetividade, celeridade, até mesmo economia processual, prescrição intercorrente aplicável na Justiça do Trabalho. E hoje é a posição que vem prevalecendo na doutrina e na jurisprudência, tendo como grande exemplo a liquidação por artigos, que é a única espécie de liquidação. Temos três espécies de liquidação: liquidação por cálculo, por arbitramento e por artigos. A liquidação por artigo seria a única espécie que não pode ser promovida de ofício. Depende de requerimento do liquidante, porque serve para se alegar e provar fato novo. Seria um exemplo de prescrição intercorrente. Agora, a dúvida que surge é a seguinte: qual é o prazo dessa prescrição intercorrente, partindo da premissa que ela é aplicável na Justiça do Trabalho? O prazo é pautado em uma outra súmula, súmula 150 do STF, que fala que a prescrição da execução é a mesma da ação. Portanto, a gente vai aplicar a prescrição da ação. E qual é a prescrição da ação? É a prevista no artigo 7º, inciso 29 da Constituição, prescrição trabalhista. Como o contrato de trabalho fatalmente ele vai estar extinto, nós utilizamos o prazo de 2 anos. Então, se cair isso na sua prova, lembre das duas correntes: a tese do empregado pela inaplicabilidade e a tese do empregador pela aplicabilidade. É o confronto, choque entre a súmula 114 do TST com a súmula 327 do STF. Vamos à próxima pergunta. Professor, o artigo 475J do Código de Processo Civil é aplicável no processo do trabalho? Olha, um outro tema extremamente controvertido, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Eu vou fazer uma introdução disto para chegarmos na aplicabilidade ou não. Pessoal, uma das grandes reformas implementadas no Código de Processo Civil, à luz da ideia de efetividade do processo, que inclusive encontra a previsão no Pacto de São José da Costa Rica,
que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, foi implementada pela Lei 11.232 de 2005, que trouxe no nosso sistema o processo sincrético, o sincretismo processual. Ah, mas professor, o que é o processo sincrético? Se você for no dicionário, sincrético significa fusão. Então nós tivemos a fusão do processo de conhecimento e processo de execução num único processo. Hoje o processo ele é único, sincrético, bifásico ou trifásico, com fase de cognição, fase de execução e eventualmente fase de liquidação. A fase de execução chamada de cumprimento de sentença pelo Código de Processo Civil. Legal. Nessa linha de raciocínio, nós temos o artigo 475J do CPC, que foi inspirado no sistema italiano, lá na Itália chamado de convite judicial. Lá é aberto um prazo de 15 dias para o devedor pagar, sob pena de uma multa automática de 10%. E aí há essa dúvida. A sistemática do processo sincrético, em especial do artigo 475J do CPC, isto é aplicável ao processo de trabalho ou não? Olha, existem várias correntes, eu vou mencionar aqui para vocês as principais. A primeira corrente defende a inaplicabilidade, porque alguns entendem que não há omissão na CLT e ainda que haja, nós não teríamos compatibilidade de princípios e regras. Já uma segunda corrente entende pela aplicabilidade, respeitando o prazo de 48 horas, 280 da CLT, sob pena de multa de 10%. Já uma terceira corrente entende pela aplicabilidade integral, com prazo de 15 dias, multa de 10%, inclusive desconsiderando o prazo de 48 horas do artigo 880 da CLT. E, por fim, nós temos uma quarta principal e corrente, que seria o prazo de 8 dias sob pena de aplicação de multa de 10%. Portanto, se cair isto na prova, uma questão fatalmente de segunda fase, procure apontar essas principais correntes e, eventualmente, se a banca pedir, procure se posicionar no final. Tivemos julgados recentes do Tribunal Superior do Trabalho afastando o 475J, tanto na execução definitiva quanto na execução provisória. Lembrando, para aplicarmos subsidiariamente o Código de Processo Civil, há necessidade do preenchimento de 2 requisitos cumulativos. Não só a lacuna na CLT, mas também a compatibilidade de princípios e regras. Assim, o artigo 475J do CPC, para alguns, não seria aplicável porque a CLT não é lacunosa e para outros não seria aplicável porque nós não teríamos a compatibilidade de princípios e regras. É isso, pessoal. Com isso nós terminamos o nosso bloco 2, o bloco Pergunte ao Professor. Segura um pouquinho, chegaremos no terceiro e último bloco, um bloco muito importante, que é o bloco X da questão, como esse tema vem caindo nas provas. E eu sempre falo para os meus alunos, como que você acaba sedimentando a matéria? Você acaba sedimentando a matéria através de revisões e treinando em testes. É impressionante como saber a matéria não significa ir bem numa prova-teste. Daí a importância de você acompanhar o nosso programa, o terceiro e último bloco, que apontaremos aqui testes que cobraram execução trabalhista. Legal? Até daqui a pouquinho, segura um pouco, a gente já volta. Queridos amigos, chegamos ao nosso terceiro e último bloco, o bloco X da questão. Vamos ver como a execução trabalhista vem sendo cobrada, em especial nas provas de exame de ordem. Analisaremos 2 questões, alternativa por alternativa, comentando cada uma delas. Passemos a análise da primeira questão. Essa primeira questão caiu no exame 2010.3, primeira fase, caiu o seguinte: em relação aos embargos de terceiro, na execução por carta precatória, é correto afirmar que... Veja o seguinte, esta questão, a alternativa correta, acaba eliminando as demais. Porque o próprio TST,
ele acabou se posicionando sobre o assunto, súmula 419, falando o seguinte, que os embargos